Olá, meu nome é Amanda Massuretti Goulart de Almeida e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto de pesquisa de iniciação científica, que ainda está em andamento, A Morte em Contos de Clarice Lispector. Eu estou sendo orientada pela mestra Léa Evangelista Persicano. Esse trabalho está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia e surgiu da vontade de tratar de um assunto que está tão presente atualmente devido à pandemia que nós estamos vivendo e da necessidade de demonstrar como que as pessoas lidam com a morte, fazendo um contraste entre a realidade social e a literária. Nós queríamos explorar como a literatura se torna um espaço livre de todos os tabus que envolvem o morrer. Porque se no cotidiano nós evitamos falar sobre isso, temos medo disso, no espaço literário, esse é um tema que nós até ansiamos, né? Nós gostamos do mistério, do drama que isso pode trazer, né, para a história, então a gente quis explorar esse contraste. Foi a partir daí que decidimos trabalhar com os contos, porque por serem um gênero textual mais conciso, nós poderíamos trabalhar com mais histórias e analisar diferentes focos narrativos, diferentes pontos de vistas, ou seja, diferentes faces da morte dentro do universo literário. Né, como ela poderia se apresentar. Afinal, a morte não se apresenta de uma maneira concreta e única na nossa sociedade. Já a escolha da autora Clarice Lispector se deu por vários fatores, o primeiro deles sendo a quantidade de contos que a autora tinha sobre esse mesmo tema, mas sob diferentes óticas. E o segundo, que eu diria ser o mais importante, é a forma como ela trabalha os personagens, aprofundando bastante o fator psicológico deles, o que permite com que a gente faça uma projeção dos sentimentos reais, né, manifestados na vida real. E também a linguagem e os recursos que ela usa nos seus contos, sempre trabalhando com metáforas, recursos de ambiguidade, paradoxos, que são muito importantes quando a gente vai falar de um assunto tão subjetivo. Os contos trabalhados nessa pesquisa são Uma Galinha, O Morto no Mar da Urca, A Quinta História, Os Obedientes, O Corpo e Ruído de Passos. E é importante dizer que, apesar de não retratarem a situação pandêmica que nós vivemos atualmente, certamente retratam o sentimento deixado pela situação que nós estamos vivendo. O objetivo final dessa pesquisa é entender um pouco melhor a relação entre o ser humano, a literatura e a morte, como essas três coisas estão interligadas e como elas refletem na sociedade e como a sociedade reflete nisso também. Então, explorar bastante o próprio sentimento humano e como isso é retratado de forma literária e como que o ser humano absorve a literatura nesses momentos. E além disso, entender um pouco mais dessa escritora maravilhosa que é Clarice Lispector, apresentar mais uma das contribuições dela para a literatura do mundo. Então, esperamos que vocês tenham gostado e tenham interesse, tenham despertado o interesse de vocês de conhecer um pouquinho mais desse lado mais soturno da literatura. Obrigada.